Olá, sou Aaron Edwards. Hoje é 21 de outubro de 2025. Mercado sem muita graça, vamos dizer assim. Perde fôlego um pouco. Vamos já começar com a recomendação para a gente depois partir para a parte de análise. Em relação à recomendação, vamos começar marcando aqui nenhuma ação recomendada. Nenhuma ação recomendada. O título é Mercado Perde Fôlego. Isso acontece por vários motivos, né? Lembrando que soja tem prêmio, câmbio e CBOT. Mas vamos analisar primeiro, começar a nossa análise pelo câmbio. Então a gente percebe, deixa eu pegar o pincel aqui para ficar mais simples. Vamos fazer amarelo, ver se aparece o amarelo. A gente percebe que o câmbio deu aquela esticada, aí agora já está pressionado de novo. A notícia boa é que, por enquanto, parou na média móvel de 20 dias. Então, até agora a gente achou uma estabilidade. Se essa estabilidade se confirmar, a gente deveria ter esse câmbio estável e voltando. Mas, de toda forma, é algo para ficar de olho. A outra notícia que é importante é só acompanhar como é que anda o plantio no Brasil. Vou pegar em preto aqui, a gente vê que a média histórica para esse período é de 27,7% e esse ano a gente está um pouquinho atrasado, 21,7%, 6 pontos percentuais atrás da média histórica. A princípio, eu não estou muito preocupado com isso, a não ser que isso impacte eventualmente, se tem áreas que não estão conseguindo plantar, isso pode impactar o milho safrinha lá na frente, mas pelo menos do que eu tenho ouvido, tá cedo para isso, cedo para ter essa preocupação. Então, na filosofia de trabalho, sempre portfólio, plano de comercialização como base, depois entra a temporada de compra e venda. Nós vamos falar mais sobre isso no final. A parte dos fundos, que o governo americano está fechado, a gente não tem essa parte dos fundos, e depois a análise técnica que a gente vai entrar agora. Então a gente não está conseguindo atualizar a posição dos fundos porque esse dado não está disponível com o fechamento do governo norte-americano. Então vamos para a análise técnica. Partir para a análise técnica. A parte de análise técnica, vamos começar com a soja. O que é interessante a gente observar, deixa eu pegar o pincel aqui na cor, vamos fazer vermelho. O que é interessante observar sobre a soja é que a gente está tendo os limites de baixa estão ficando cada vez mais altos e os limites de alta estão ficando cada vez mais baixos. Então a gente está com um mercado que está tentando se situar aqui, nem sobe nem desce, não está se posicionando. Eventualmente esse mercado vai definir uma direção, acho que muitos têm a preocupação que essa direção vai ser para baixo, mas muito disso vai depender do clima. Faltar chuva, pode estourar para cima. Depois a gente vai falar mais sobre o mercado físico. Temporada de venda do mercado físico de soja. Ano passado o preço mais alto foi novembro. Muitos anos o preço mais alto é novembro. Até o fim de novembro não é irresponsável, na minha opinião, a gente manter um certo nível de otimismo. Mas daqui a umas 2 semanas vai ser hora da gente falar, olha, não está nos dando a oportunidade que a gente quer. Vamos de aproveitar, vamos vender, vamos fazer o necessário. Por mim, essa semana eu ainda coloquei nenhuma ação recomendada, porque a gente pode ser paciente sem ser imprudente, na minha opinião, ainda. Mas a gente está se aproximando desse patamar. Seria uma maravilha a gente ter uma notícia de uma soja mais alta. Não é o caso até então. Partindo para o milho em Chicago, pegar a cor preta, a gente teve o milho está tentando entrar em tendência de alta. Se a tendência de alta se preservar, a gente vai ter a média móvel de 20 dias fazendo algo assim, se não, vai para cá. Então o milho pode cair de novo, ou a gente pode ter o milho em recuperação se preservar a tendência de alta. Mas na minha opinião, se a gente olhar toda vez que esse milho chegou aqui próximo,
de 4 ou abaixo de 4 era uma baita de uma oportunidade para comprar milho, inclusive se a gente voltar oportunidades anteriores. Eu acho que se cair, eu nem acho que vai cair, mas se cair nessa região entre 4 e 4,10, pessoalmente eu acho que vai ter comprador. Ou vai ter produtor falando, não, não, deixa eu vender no físico e fazer uma posição comprada na bolsa. Eu acho que a gente vai ter apoio de compra. Então, compra aqui, talvez. Vai cair para cá, talvez. Aqui, para mim, já seria uma oportunidade interessante de entrar com uma posição comprada em Chicago, se é que chega. E se esse mercado se sustentar, que no fundo do fundo é o que a gente deseja, esse milho tenderia a recuperar, tenderia a trabalhar em recuperação com a chegada do fim da safra norte-americana muito em breve. Então, não é que eu estou otimista que o milho nos Estados Unidos vai lá para as alturas, não. Mas se a gente pensar dentro de uma faixa de negociação que foi de 4,80 até 3,90, nem isso, né? 3,95, 3,97, alguma coisa assim. Se a gente pensar nessa faixa de negociação, a gente estaria com o meio dessa faixa, vamos lá, 4 para 4,80 seria 4,40, então um pouquinho abaixo de 4,40, a gente teria o meio dessa faixa, mais ou menos aqui. Pensar que o milho pode voltar e entrar no limite superior dessa faixa de negociação, para mim não é coisa de outro mundo, não é uma impossibilidade. Não estou falando de milho nas alturas, mas é um milho em recuperação. Por que isso é importante? Porque se o milho em Chicago continuar recuperando, o que deve acontecer com o milho no Brasil? Se milho em Chicago, que é em dólar, estiver em alta, a não ser que o câmbio esteja em queda, né? Se o câmbio estiver lateralizado ou em alta, a gente provavelmente vai ter esse milho recuperando. No curto prazo, essa semana, o que a gente quer ver? Milho deve cair até os 70, 69 e pouco. Não me surpreenderia nem um pouco de perder R$1, R$1,50 nesse milho, pelo menos R$1 pelo menos. Perder um pouco do valor desse milho, cair para 70 ou quase próximo de 70, isso não me surpreenderia, mas depois disso, eu acredito que a recuperação é mais provável. Chicago vai cair? Se Chicago cair uns 10 pontos, eu acho que tem comprador, provavelmente. Se Chicago cair e o câmbio subir, pode ser que não caia na B3. Se o câmbio se mantiver e Chicago estiver estável ou subindo, enfim, a maioria dos cenários apontam para uma recuperação razoável do milho, na minha opinião. Eu acho que esse milho talvez vai perder R$1 essa semana, talvez, mas eu acho que a tendência de longo prazo, que é o normal entre a temporada de compra e a temporada de venda, a tendência do milho vai ser essa recuperação, nem que ele dá uma recuada de curto prazo ao longo dessa semana. Sem a posição dos fundos, é muito difícil saber se essa pressão de venda está vindo dos especuladores ou se está vindo dos produtores norte-americanos na safra. Então a gente acaba ficando quase como se fosse operando às cegas. A gente não sabe de onde está vindo a pressão de venda, dos últimos pregões, não agora, mas da semana passada para cá, pressão de compra, né? A gente teve um apoio. Da onde está vindo? Vamos analisar agora um resumo da temporada de compra e venda e tudo mais, começando por Chicago. Vamos só falar dos fundos que a gente não sabe em relação aos fundos. Por quê? Porque não está sendo publicado o relatório deles, porque o governo norte-americano está fechado. Temporada de milho em Chicago é temporada de compra. A temporada de soja em Chicago é temporada de compra. A tendência do milho, eu vou colocar, para Chicago, vou colocar neutro, porque, por exemplo, o contrato de dezembro ainda está segurando ali a tendência de alta, o contrato de março está em baixa, então ele está bem ali entre tendência de alta e tendência de baixa. Mas para soja, por enquanto, ainda está em tendência de alta. Essa é a boa notícia. Se a gente olhar para o mercado físico do Brasil,
é neutro, a temporada é neutra para o milho. Para a soja, tecnicamente ele é neutro, mas eu vou colocar em parênteses aqui que é a temporada de venda. Por quê? Tanto setembro quanto novembro são temporada de venda. Então, tecnicamente, outubro não é um mês em que é provável ter a alta com muita frequência, mas isso é porque ou a alta veio em setembro ou a alta veio em novembro. A gente não teve excelentes oportunidades em setembro. A gente teve até agora uma oportunidade mais ou menos em agosto. Setembro não muito bom, agora está melhorando em algumas praças. Eu acho muito possível, provável, que novembro vai ser um mês que vai nos dar oportunidades. Vai depender do clima, vai depender de muita coisa, mas para mim não é irresponsável, não é imprudente, não é errado a gente esperar um pouquinho mais para fazer essas vendas, mas em novembro a gente vai ter que ser bem disciplinado, a gente vai ter que, digamos, colocar a casa em ordem, garantir que vendas necessárias são feitas. Comentário de bases ou do mercado físico. O premium de soja no Brasil não está trazendo as altas desejadas, mas está muito firme e não mostra sinais de fraqueza ainda. O mercado físico de milho no Brasil tem se descolado um pouco da bolsa e praticamente não mexeu, nem para cima nem para baixo, na maioria das praças. O câmbio tentou uma arrancada semana passada, mas já devolveu os ganhos e agora testa o nível de suporte. Vai ser interessante saber se vamos ter câmbio mais baixo ou se a tendência de alta do câmbio será sustentada e vamos ter um câmbio que se desvaloriza ao longo do restante do ano. Tecnicamente, a Bolsa de Chicago está se esforçando para não sinalizar direção. Parece que os especuladores, os produtores e os compradores estão todos do lado de fora do mercado, esperando o outro entrar primeiro. É um momento complicado, a gente não tem o relatório do USDA, não tem o relatório de avanço da safra norte-americana, quanto que foi colhido, não tem, para mim, o principal relatório da posição dos fundos. Então, esse fechamento do governo norte-americano, por mais que a gente gosta ou não gosta, né, o USDA poderia parar de publicar os números, tudo, mas ele acaba balizando nem que seja o comportamento de especuladores, e o mercado vai perdendo liquidez, o mercado vai ficando travoso, talvez perdendo liquidez não é a fala certa, mas vai perdendo a direção, vai ficando travado, vai estagnando, e não ajuda que a gente está com uma abundância de soja e milho e previsão de muita soja e milho. Algumas notícias que para mim podem ser interessantes, que podem trazer alta, né, que podem surpreender positivamente. Primeiro seria uma notícia surpreendente do lado da demanda. Pessoalmente, eu não espero isso no momento. Então, do lado da oferta, a notícia toda está no Brasil. A colheita dos Estados Unidos, a gente não tem um relatório atualizado do governo americano, mas
tá andando bem, tudo indica que vai ser uma boa colheita e já tá dado, não tem como mexer na produção ou produtividade. Vai ser o que vai ser e todo mundo espera que produtividade, olhe lá se não for um pouquinho melhor do que os relatórios oficiais. Então, o que pode mexer no Brasil? Estamos com 6 pontos percentuais de atraso, que até aí não é nada demais, mas vai atrasar a ponto de interferir na safrinha? Com a falta de crédito, com a dificuldade de produzir, será que vai ter redução de área no Brasil? Será que menos hectares vão ser plantados? É possível que a gente tenha uma redução de área. Será que as áreas plantadas, esse primeiros 21%, será que toda a chuva prevista vai chegar, vai se consolidar, vai estar bem encaminhado? Ou será que daqui a 1 ou 2 semanas a gente já vai estar falando de replantio desse comecinho e daí replantio, aí volta os outros 2 pontos, vai atrasar a safrinha, se atrasar a safrinha sim ou não, aí tem capital, tem crédito, se precisar replantar ou só vai traduzir numa redução de área? E não precisa ser muita coisa, tá? Você pode pensar na sua propriedade, pode falar, não, vou plantar, mas assim, 5% a menos, 10% a menos, uma área de expansão esperada que não é plantada, 5 a 10% no tamanho que é o Brasil, pode mexer muito em oferta e demanda. Da mesma forma que a oscilação de climática também pode. Então, pode ser que a gente tenha alguma história para dar algum ânimo no mercado muito em breve. E aí não é coincidência que esse risco climático, essa incerteza, mesmo se chegar na safra e foi tudo às mil maravilhas, mas essa incerteza, ela possivelmente vai bater em novembro, quando é temporada de venda, porque é um momento de incerteza. Por isso que ela é a temporada de venda, porque historicamente você tem uma incerteza sobre área, uma incerteza sobre suficiência de chuva, tudo acaba sendo no período, né, ou setembro, se vai atrasar o plantio, não vai, se vai plantar, se o preço está bom, enfim. Mas novembro a gente tem essa incerteza e pode ter incerteza em dezembro, janeiro, mas aí já tem o risco de baixa. Então, vamos esperar cenas para o próximo capítulo. É para ficar muito ligado, mas para essa semana, nenhuma ação recomendada. Espero que o plantio esteja indo bem. Espero que a chuva chegue bem para você em sua região. Qualquer dúvida, deixe a sua pergunta e ótimo resto da semana para você.